Aí você vê o Mateuzinho, que quebrou o nariz no jogo da Copa do Brasil contra a Chapecoense quando fez o gol. Vai jogar com essa proteção aí. Normalmente, às vezes, o jogador começa, aí atrapalha e tal, ele acaba tirando ao longo do jogo. Jogadores perfilados no gramado do Mineirão. Casa cheia, um grande mosaico da torcida do Cruzeiro, La Bestia. O Cruzeiro foi chamado assim na década de 70, lá na conquista da primeira Libertadores. E o mosaico segue colorindo de azul e branco o estádio do Mineirão, hino nacional brasileiro. O hino nacional brasileiro aqui no Mineirão, completamente lotado, todos os ingressos vendidos. Jogadores se cumprimentando depois da execução do hino nacional. Passou aí o Wesley, começa jogando. Um dos novos inscritos pelo Cruzeiro na Libertadores da América. Aí Matheus Pereira, o mago da camisa 10. Bruno Henrique começa jogando, Pedro está no banco de reservas. Aí você vê que Emerson Royal também começa, Varela é opção. Arrascaeta titular, claro. Samuel Lino também e o Gonçalo Plata hoje começa jogando. Quem está no banco no lugar para o Plata jogar é o Carrascal. Nós vamos confirmar as escalações para você. O Cruzeiro então tem Otávio, número 81 no gol. A defesa tem William, número 12. Fabrício Bruno, número 15. Jonathan Jesus, 34 e Rojas, 27. Quarto no meio. Matheus Pereira, Gerson, Matheus Henrique e o Wesley na ponta esquerda. E mais à frente, o Arroio e o Caio Jorge, o KJ19, 16 gols na temporada, artilheiro do Cruzeiro. É uma esperança de gol, Caio Jorge. Mais uma vez vivendo um ano de muitos gols. Jogadores distribuídos no campo de jogo daquela forma que você viu. E Yael Falcão Pérez, da Argentina, apita. Um dos jovens do quadro argentino, com o Facundo Rodrigues, o Pablo Gonzalez. E o quarto árbitro é o Andrés Gariano. O árbitro de vídeo, comandado pelo Héctor Paleta, também da Argentina, auxiliado pelo Lucas Novelli, também da Argentina. E o Victor Carrijo, do Peru, aquele KM, é o Quality Manager, é o cara que supervisiona, o cara responsável pela qualidade do VAR, que tem a responsabilidade de todas aquelas mudanças implementadas na Copa do Mundo, que vai valer também no Brasil na semana. Os capitões, William e Bruno Henrique. 4 gols na Libertadores tem o Bruno Henrique. Pedro fica no banco de reservas. William meio que reveza com o Fagner, mas hoje o Fagner está suspenso. Então era óbvio que o William inteiro fisicamente iria começar jogando. No momento do sorteio, o William ganhou o sorteio. Acho que escolheu atacar para o gol à esquerda do seu televisor. O Flamengo vai a campo então com o Rossi no gol, número 1. A defesa tem o Emerson Royal, começa jogando na lateral direita. Aí Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Os dois volantes, Jorginho e Eric Pulgar, o chileno. Fez aquele golaço no fim de semana pelo Brasileirão. Gonçalo Plata, Arrascaeta e Samuel Lino, a chamada linha de 3. E Bruno Henrique é o centroavante. Pedro fica como opção no banco de reservas. Jogadores distribuídos no campo de jogo desta forma. Em tese um chamado 4-2-3-1. Na escalação colocada aí pela
E aí, o Falcão, você vê o Arthur Jorge, chegou com o Cruzeiro na lanterna do Campeonato Brasileiro, uma arrancada espetacular, o time já está na parte de cima da tabela. Matheus Pereira, o mago da camisa 10, é sempre uma esperança de jogo lúcido, de criatividade. Aí você vê o Gerson, muito aplaudido pela torcida do Cruzeiro, não é a primeira vez que ele enfrenta o Flamengo, isso aconteceu no primeiro turno do Brasileirão no Maracanã. Recebeu algumas vaias, é verdade. Afinal, saiu para jogar no Zenit da Rússia, fez 12 jogos no Zenit e voltou para jogar no Cruzeiro. Nesse momento, Yael Falcão autoriza o chamado minuto de silêncio. Botamos o chamado minuto, mas o Yael Falcão estava esperando o ok lá do quarto árbitro, que estava na beira do campo ali, esperando alguma orientação para autorizar então o início do jogo aqui no estádio do Mineirão. Bruno Henrique, 4 gols na Libertadores, um grande ídolo da torcida rubro-negra, com 18 títulos conquistados, junto com o Arrascaeta, são os maiores vencedores de títulos da história do Flamengo. Várias homenagens das torcidas presentes aqui do Mineirão, obviamente que a torcida do Cruzeiro, 57, 58 mil vozes contra os 3 mil ingressos que foram disponibilizados para a torcida do Flamengo, que lota a parte destinada a ela. Tudo pronto, Libertadores, a Visceral está de volta. E você sempre o convidado especial da Globo, autoriza Yael Falcão. Bola rolando, está valendo a Libertadores da América, jogo de ida das oitavas de final. É Cruzeiro e Flamengo, hoje no Mineirão. Quarta que vem no Maracanã. Vai jogando o Flamengo, aí Ayrton Lucas. Olha que na área. O Bruno nessa jogada de velocidade é incrível mesmo. Aí Léo Pereira dominando. Tenta a jogada para o Emerson Royal. Chegou dominando bem o Emerson. Arrascaeta tá na cara do gol. Royal vai para a linha de fundo. Arrasca pedindo, cruzou para o Bruno Henrique. Corta o William. Bola volta no Léo Pereira. Toca de cabeça na direita para o Plata. Tá de volta o Gonçalo Plata. Vai para cima da marcação do Wesley. Aí o Plata tocando no Jorginho. Devolve no Plata. O equatoriano domina. Dá uma pisadinha na bola, mas não adianta mais. Plata apita Yael Falcão. Fim de papo no primeiro tempo. Ele segue reclamando com o Falcão por conta daquela jogada no joelho dele. E a gente está revendo a jogada que o Matheus Pereira domina. Chega o Plata na marcação, o Matheus desabou. E o juiz entendeu que o lance foi normal do Gonçalo Plata em cima do Matheus Pereira. Fim de papo no primeiro tempo, show do intervalo, volta já já com muitas atrações para você, mas eu preciso te dizer que está chegando a hora. Segunda, tem estreia na Globo. Sente só o clima. Eu construí a vida que eu sempre quis. Bons amigos, família. Tua história é linda, Gabriel. Eu me orgulho tanto de você. Ai, preguiça desse mood genro do ano do Gabriel. Conquistei tudo, ou quase tudo. O maior problema entre nós foi a distância. Eu preciso resgatar essa minha história com a Bela. Dessa vez eu vou lutar por isso. Segunda, estreia sua nova novela das 7. Você é uma sombra na minha vida. Por você.
Você que se liga na Globo, nós estamos de volta. Show do intervalo direto do Mineirão para você. De 0 para o Cruzeiro, 0 também para o Flamengo. Gente, o adversário, o cruzamento desse confronto é entre Tolima, da Colômbia, e Independente Del Valle, do Equador. O primeiro jogo hoje seria na Colômbia, mas você tem acompanhado um terrível terremoto atingindo o país vizinho, na Colômbia, mais de 250 mortos, inclusive. Então, os jogos de Libertadores e Sul-Americana envolvendo os colombianos, todos foram adiados. Então, esse Tolima e Del Valle não tem, inclusive, data do primeiro jogo, daí sai o adversário de Cruzeiro ou Flamengo. O Palmeiras recebeu o Cerro Porteño e o jogo foi animado. O Gustavo Villani está chegando com os melhores momentos do jogo lá de São Paulo, esse empate do Palmeiras. Alô, Guga Villani, boa noite. Boa noite, Luiz Roberto. Saudade de te ver e ouvir. Vamos nessa, Luiz Roberto. Olha só, jogo elétrico desde o... Vitor Roque chega na cara do goleiro, toca, mas o zagueiro tira. Repare, reloginho lá marcando a menos de 3 minutos e o Palmeiras já teve essa oportunidade. Na segunda etapa, Arias, inteiro, segunda trave, escorou para fora do gol. E o gol teimava em não sair. O Cerro fez 1-0 e o gol foi anulado por impedimento. No minuto seguinte, expulsão de Andrés por agressão. Juizão rigoroso. Repare, Luiz Roberto e amigos, aqui no canto à direita, a confusão envolvendo Andrés Pereira. Uma disputa ali com o braço por espaço. O árbitro entendeu que foi agressão, expulsa o jogador do Palmeiras. E o Palmeiras fez o mais difícil, com 1 a menos. Reloginho lá, ó, marcando. Finalzinho de jogo, Flaco, finalista com a Argentina da Copa do Mundo de canhota, perna boa, fez 1-0. Aí o Carlos Miguel já nos acréscimos entregou a paçoca. Placar final, Palmeiras e Cerro 1-1. Quarta-feira que vem tem a volta. Saúde, Luiz Roberto. O meu amigo Gustavo Villani, muito obrigado. Sempre uma alegria te ouvir. Obrigado pelo apoio e pela força de sempre, Guga Villani. A gente viu que o Verrete estava na jogada ali, né? Atrapalhando o Carlos Miguel, que se assustou e acabou entregando, como disse o Villani, a paçoca, e o Cerro empatou. Gente, daqui a pouquinho nós voltamos. Análise, os melhores momentos. Primeiro tempo sem gols aqui no Mineirão. Já já no show do intervalo. Futebol na Globo, aqui a emoção. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta. Show do intervalo direto do Mineirão para você. Bom, primeiro tempo, 0 para o Cruzeiro, 0 para o Flamengo. Então, com o Caio Ribeiro e com a Ana Thaís Matos, vamos aos melhores momentos para você. Com vocês. Luiz, acho que um jogo tenso, como todo o mata-mata, né? Principalmente o primeiro jogo. O Flamengo começou bem com volume, posse de bola, mas depois a parada técnica ali, rapidamente o Cruzeiro subiu um pouco mais o time e começou a levar um pouco mais de perigo. Mas foi um jogo bem equilibrado, né, Caio? Bem equilibrado e muito bom, né? Com chances para os dois lados, né? O Cruzeiro sendo mais objetivo. Acho que tem das melhores oportunidades até aqui. O Flamengo muito técnico, né? Na hora que ele consegue se aproximar, fazer essa bola rodar e chegar no Bruno Henrique ali numa situação de finalização, ele se torna muito perigoso. Como esse lance agora, hein? É um jogo de detalhe. É um jogo que quem aproveitar a oportunidade vai sair na frente. A gente está revendo mais uma vez a jogada que o Arrascaeta ganha do Mateuzinho e bota o Bruno Henrique, chutou a bola, triscou o travessão numa das boas oportunidades que o Flamengo teve no primeiro tempo. Bom, Caio e Ana Thaís, a gente teve alguns lances, digamos, de muita discussão da arbitragem no primeiro tempo, né? Importante esclarecer que o lance no Plata foi fora da área. Tem muita gente dizendo, foi pênalti. Agora a gente está vendo a chegada do Matheus Pereira, jogo brusco grave no entendimento do Paulo César de Oliveira, acima do tornozelo ali do pé, né? É uma linha que separa, você está vendo? Ele vai acima no tornozelo, vira inclusive o pé do Bruno. O Matheus Henrique, perdão, não foi o Matheus Pereira, foi o Mateuzinho. Por isso eu gosto de chamar de Mateuzinho. Também eu te perguntei, você falou, não, vai de Matheus. Matheus Henrique. Você que atrapalhou a gente, Caio, normal, que nem gente. eu, quando jogava, normal. Era Caio Ribeiro. Mas, enfim, segundo o Paulo César de Oliveira, jogo brusco grave, seria para cartão vermelho. E aí tem um lance da mão, que a gente vai botar no ar agora para você. Envolvendo o Eric Pulgar e o Léo Pereira. Jogadores do Cruzeiro reclamaram da possibilidade de um toque, mas aí como a bola vem, é um toque de um companheiro, inesperado,
como você está vendo. Então, não é pênalti no entendimento do Paulo César de Oliveira. Enfim, foi a atitude do juiz nesse lance aí, os cruzeirenses muito na expectativa da marcação de um pênalti. Ana e Caio, vamos à reportagem agora. Guto Rabelo, o que você tem pra gente nesse intervalo, Guto? Luiz, eu tenho uma curiosidade para mostrar para vocês. Os torcedores do Cruzeiro trouxeram milhares de notas como essa, criticando o técnico Leonardo Jardim. Está escrito sem caráter, sem palavra, um mentiroso com um nariz bem grande. Porque o Leonardo Jardim, quando foi técnico do Cruzeiro, disse que no Brasil só treinaria o Cruzeiro. Pediu para rescindir o contrato no final do ano passado, 3 meses depois foi para o Flamengo. E pelo lado do rubro-negro carioca, Edson? Guto, no primeiro tempo, o pessoal da comissão técnica do Flamengo ficou muito focado em dar instruções para o lado direito do ataque, com o Plata e ali também com o Emerson Royal. Só dando um pouquinho de contexto sobre o Royal, que pode ter surpreendido muita gente. O Varela vinha sendo titular, mas o Royal foi titular em toda a primeira fase dessa Libertadores. Então, acabou que o técnico Leonardo Jardim seguiu nessa tendência. Luiz? Muito bem, Edson Viana, Guto Rabelo. Os jogadores do Flamengo já voltaram para o segundo tempo. O Plata está mais uma vez conversando com o juiz. Ele mostrou o joelho algumas vezes. Não foi agora, ele foi só arrumar o meião mesmo, né? E o Léo Pereira está ali, o Bruno Henrique também chega. Virou uma conferência entre a arbitragem, né? Com todos ali da arbitragem e alguns jogadores do Flamengo. Quase metade do time agora conversando ali. O Arrascaeta também falando, ponderando. É aquela conversa amistosa, não em tom de reclamação, que aliás a gente está tendo bem menos nesse jogo da Libertadores, muito provavelmente por conta das regras do antijogo impostas pela FIFA na Copa do Mundo e que estão valendo na Conmebol Libertadores e que vão valer a partir do fim de semana no Campeonato Brasileiro. E pelo menos pelo lado do Flamengo, Luiz, houve até palestra para os jogadores já explicando essas novas regras que seriam aplicadas agora também aqui no futebol sul-americano e brasileiro. É isso mesmo, no fim de semana no Campeonato Brasileiro a gente vai ter até a questão envolvendo o atendimento do goleiro, né? Que se ele for atendido pelo departamento médico, como o jogador tem que ficar 1 minuto fora e não vai botar o goleiro 1 minuto fora, ele vai ter que escolher um de linha. E aqui também está valendo, tá? A única alteração que não vale mesmo na Conmebol é a lei Vini Júnior, que não está em vigor, que é a lei de tapar a boca, né? Que o Vini sofreu racismo com o Prestiano, jogador argentino, tapando a boca e por isso foi punido. Enfim, Benfica também foi e assim por diante. Autoriza Iael Falcão. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo no Mineirão. Libertadores para você, Cruzeiro já no ataque. Caio Jorge tentou a jogada com o Matheus Pereira, caiu, reclamou de falta. Arroio foi no fundo. Que corte do Arroio, pé esquerdo. Que golaço! Absolutamente impecável para estufar a rede do Flamengo e abrir o placar do confronto. 8 minutos do segundo tempo. Arroio, o equatoriano, explode a torcida do Cabuloso no Mineirão. Que corte do Samuel Nino. E a finalização impecável para estufar a rede do Flamengo. E o Cruzeiro sai na frente. Kenny Arroio. Partiu, teve que voltar. Levantamento, Gerson, toque na trave. Voltou. Olha o chute do Paquetá. Gol!
volta, Paquetá, inapelável de canhota para estufar a rede do Cruzeiro. 22 minutos do segundo tempo. Lucas Paquetá, 1 minuto e meio em campo para empatar o jogo, enlouquecer a torcida rubro-negra. Tudo igual no Mineirão. Paquetá, que chute, ele acertou. Capricho da bola que bateu na trave, não entrou no Léo Ortiz. Mas a volta veio a caráter pro Paquetá. Mandar pro fundo da rede, deixar tudo igual no jogão do Mineirão. A torcida rubro-negra explode, vai à loucura. 3 mil torcedores aqui, milhões e milhões espalhados pelo Brasil. Tudo igual e parada para a hidratação, a parada técnica que tá valendo na Conmebol. Nas novas regras adotadas para esse ano. Essa não deu para você, Otávio. Paquetá, o cara entrou e já empatou o jogo, Caio Ribeiro. Joga muito, tem estrela, jogador de jogo grande, que só não é titular desse time do Flamengo porque tá vindo de lesão. E cabe ele e a Arrascaeta juntos na equipe, tá? Acho que o Arrasca ainda não retomou o melhor da forma física e técnica depois da lesão para a Copa do Mundo, mas o Paquetá entrou e no primeiro toque já foi decisivo. Chegou o microfone ali, vamos tentar ouvir. Não ouvi. O Arthur Jorge, agora deu para entender, né? Ele usou a expressão roubalheira agora. 6 torcedores, o público no Mineirão. 60.046. E então o juiz apita fim de papo no Mineirão. Estamos revendo o gol de empate do Flamengo, marcado pelo Lucas Paquetá, que foi escolhido o herói do jogo. Jogou um pouquinho, fez o gol. No momento crucial entrou, quando o Cruzeiro tinha vantagem no placar, no golaço, marcado pelo Kenny Arroyo. Ana Thaís, o empate caiu bem, Ana? Caiu bem, Luiz. Jogo de Libertadores, né? Um jogo difícil, estudado aí das duas equipes, mas foi bom, equilibrado, um jogaço. Detalhes individuais, o Luiz. Jorginho jogou muito pelo Flamengo e o Gerson jogou muito pelo Cruzeiro. Partidaça dos dois. Daqui a pouco nós teremos as declarações destacadas de jogadores de Cruzeiro e Flamengo no nosso sério jogo com o Lucas Gutierrez e com o Paulo Nunes. Os jogadores foram lá conversar, você viu o Nico de la Cruz, o Danilo também se aproximou ali do Yael Falcão, que teve decisões bem difíceis para serem tomadas nesse jogo. O Arthur Jorge reclamando demais da possibilidade de falta no gol do Paquetá, na lance que originou a falta, que na cobrança o Léo Ortiz cabeceou na trave e o Paquetá, que você vê aí, fez o gol de empate.